A virgem que surgiu debaixo do véu parecia com a Virgem de Lourdes, como a que tinha na igreja missionária, com o mesmo véu azulado, o mesmo cinto azul, o mesmo manto amarelado. Mas a Nossa Senhora do Nilo era negra, o rosto negro, as mãos negras, os pés negros. A Nossa Senhora do Nilo era uma mulher negra, uma africana e, por que não, uma ruandesa. Olá, eu sou a Dora e hoje eu estou aqui para falar do livro Nossa Senhora do Nilo, da Scholastic Mukasonga. Esse livro narra o cotidiano de um liceu para meninas que tinha pretensão de formar a mais nova elite feminina de Ruanda. Ruanda, até então, era um país fortemente marcado pela divisão entre duas principais etnias, a Tutsi e a Hutu. E essa escola aplicava rigorosamente um sistema de cota étnica que permitia que só 10% das alunas fossem da etnia Tutsi. Na história a gente acompanha o dia a dia delas e vamos percebendo aos poucos como esse conflito de etnias, que afinal era um conflito nacional, acabava entrando em jogo dentro dessa escola e dentro delas, que ainda eram meninas jovens e que pouco conheciam senão aquilo que elas aprenderam com os pais e, enfim, com as pessoas ao redor. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu não sabia absolutamente nada sobre a história de Ruanda, mas assim que eu acabei... Aliás, eu acabei algumas horas atrás. Eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre a história para poder entender melhor algumas coisas que se passaram no livro. Eu vou fazer um resumo muito breve aqui desse conflito de etnias em Ruanda, para que você possa entender um pouquinho melhor o que se passa no livro. Que nem eu já disse, Ruanda era marcada por essas duas etnias majoritárias, Tutsi e Hutu. E apesar das semelhanças entre elas, foi principalmente a partir do período neocolonialista que a hostilidade entre elas começou a ficar cada vez mais acentuada. Os alemães, que foram os primeiros colonizadores de Ruanda, acabaram dividindo seu domínio, entre muitas aspas, com os Tutsis. Mas após a Primeira Guerra Mundial, os belgas que passaram a ter o domínio ali da região e eles continuaram colonizando, mas ainda assim privilegiando mais os Tutsis do que os Hutus. E nisso eles alegavam aquilo de darwinismo social, falando que os Tutsis teriam traços mais finos, como um nariz mais fino, uma boca menor, e por isso eles mereceriam mais privilégios do que os Hutus. E quando chegou a hora da independência de Ruanda, foram os Hutus que tomaram o protagonismo, e então depois subiram ao governo. E a partir de então, os Tutsis passaram a ser discriminados em Ruanda. E no final da gestão de Kayibanda, um dos presidentes, a perseguição aos Tutsis foi incentivada e começou ali então a ter um princípio de um genocídio. Mas ele tomou um golpe de estado do Juvenal Habyarimana e então as coisas se acalmaram por um brevíssimo tempo, até que a perseguição aos Tutsis voltasse com o enaltecimento do orgulho Hutu e do poder Hutu, o que eventualmente culminou no genocídio de 1994. O que eu fiz aqui foi um resumo bem breve e bastante truncado, então eu recomendo que você pesquise mais sobre o assunto. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu achei bom sobre o tema. Mas bem, tudo isso só para te contextualizar um pouco no período desse livro, que se passa basicamente nos minutos antes desse golpe de Estado que botou o Juvenal no poder. E as últimas páginas do livro, na verdade, já são até com o Juvenal ascendendo ao poder. Mas, voltando ao início, o livro começa narrando aquele estilo bem tedioso de vida de liceu, com as meninas ali não tendo muito o que fazer, então fofocando bastante e imaginando coisas e reparando nas coisas ao redor. E a gente vai conhecendo várias das personagens daquele liceu e conhecendo um pouco da perspectiva de cada uma delas, tanto as Tutsi como as Hutus, com destaque para a Gloriosa, que é uma Hutu, para a Modesta, que é metade Hutu, metade Tutsi, para a Virgínia, que talvez seja a personagem principal do livro, e para a Verônica, que é a melhor amiga da Virgínia. Ah, e também para Immaculée, que é aquela que sabe os segredos dos brancos. Aliás, todos esses nomes que eu tô falando aqui são nomes de branco que foram dados a elas no liceu. Então não são os nomes verdadeiros delas, e em vários momentos da história essa questão do nome verdadeiro aparece fortemente. Então é algo para ficar atento enquanto você estiver lendo esse livro. E nesse início, enquanto a gente está ali se situando no colégio, é uma leitura um pouco mais lenta, tediosa, uma leitura que não te envolve tanto. E eu fui lendo mais ou menos sem prestar tanta atenção, sem estar tão envolvida, até o capítulo da Frida. Mas por que esse capítulo então? Você me pergunta. Porque eu acho que é naquele capítulo que começa realmente a aparecer os problemas sociais e políticos que estão naquela escola e também fora dela. E aqui eu já aviso que a gente vai começar a entrar em temas fortes e pesados, então se você
não tá pronto para ver sobre isso agora, pode pausar o vídeo e voltar quando você se sentir pronto ou pronta para isso. O padre Hermenegildo abusava sexualmente de várias meninas ali. Ele chamava elas secretamente para o escritório dele para dar uma recompensa e nisso ele dava uma roupa para elas, uma roupa sem ser o uniforme da escola, uma camisola ou um outro vestido. Nesse capítulo a gente começa a ver bastante da fetichização do corpo da mulher negra em cena. E a personagem Frida era uma dessas que foi uma das presas do padre até o momento em que ela conseguiu arranjar um relacionamento com um político, que eu não lembro qual exatamente era o cargo agora, mas um político de maior escalão. E nisso ela começa a ser a namorada dele, ele começa a ir no liceu para vê-la, o que é um escândalo, né, perante todas aquelas madres. Enfim, eu não vou falar muito mais sobre a história da Frida para não dar um spoiler, mas eu acho que foi naquele momento que o livro realmente me prendeu e eu comecei a ver a história indo pra frente. Além disso, outro capítulo muito relevante é quando a Verônica é convidada para ir na casa de um homem branco chamado Fontenelle. E ela vai porque ele era um dos professores, ela já conhecia ele e também ela estava curiosa. E lá ela descobre que ele montou basicamente um templo Tutsi e que ela via nela e nas outras alunas Tutsis a reencarnação da rainha e de deusas como Isis. Então ela vê as pinturas ali com os rostos dela e das amigas dela e o professor pede para que ela comece a atuar num cinema caseiro como Isis, acreditando que ela é a reencarnação da deusa. E eventualmente a Virgínia, amiga dela, vai lá também e ele vê nela o rosto da rainha. E a Virgínia acha tudo aquilo uma balela, não acredita, mas faz o papel por um dia e depois não quer saber mais nada disso. Mas inacreditavelmente, depois disso, ela descobre sim uma conexão com a rainha, e isso vai ter um papel muito importante no desenrolar da história mais tarde. E conforme as tensões políticas começam a ser acentuadas em Ruanda, você vê o tratamento que as meninas Tutsi ganhavam na escola começar a mudar radicalmente. A Gloriosa, por exemplo, que é a Hutu, ela começa a fazer parte da juventude militante ruandesa. Tem uma hora que ela percebe que a estátua da Nossa Senhora do Nilo, aquela estátua negra, na verdade tem traços Tutsis e não Hutus. Isso deixa ela indignada, ao ponto que ela quer violar aquela estátua e quer quebrar aquele nariz Tutsi indigno e botar um nariz Hutu naquela estátua da Nossa Senhora do Nilo. Com as coisas piorando dentro e fora da escola, começa a aparecer bastante a demonização dos Tutsis. E a Scholastic Mukasonga, ao falar sobre esse livro, falou que ela não conseguiria escrever uma autobiografia, então ela botou as palavras numa forma de romance, mas que, sim, várias coisas que ela viveu na vida dela, como, por exemplo, a experiência num liceu para meninas com uma cota para Tutsis, estão nesse livro. E você tá lendo ali, você tá em um momento feliz e de repente você vê um massacre chegando. E ninguém nunca está, nem deveria estar preparado para um massacre, tanto na vida real como numa leitura. E é uma coisa que vem como um baque muito grande no final do livro e não tem como escapar, é muito pesado. Eu li essas páginas finais hoje e mesmo sabendo que elas estavam chegando, porque eu já conhecia a sinopse do livro, já tinha uma ideia do que estava vindo por aí, eu não estava pronta. E é realmente horrível você ler essa situação e você ver as meninas Tutsi ali sendo perseguidas e a Virgínia tendo que fugir. E é uma leitura muito potente e muito bem escrita também, porque você vê os momentos de serenidade, de felicidade em meio àquela calmaria antes da tempestade. E mesmo durante a tempestade, porque a Virgínia tinha essa conexão com a rainha e, de certo modo, ela acreditava que ela ia conseguir ser poupada. E a rainha, num sonho, fala para ela um nome que fala que esse nome vai te ajudar. E na vida real, ela consegue encontrar aquele nome e o nome, de fato, ajuda ela. Ainda assim, é uma leitura que requer fôlego. E eu acho que é um livro que você tem que estar realmente preparada para ler e tomar um soco enquanto você está lendo. E por isso que eu vou responder a pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro, falando que seria um pão de aveia, porque é um pão altamente nutritivo e, como eu falei aqui para vocês, quando eu li esse livro eu não sabia nada da história de Ruanda. Mas eu acabei o livro e eu me senti quase na obrigação de entender mais aquela história. E o livro se passa antes do momento do genocídio Tutsi, mas ainda assim é o prelúdio a ele. Então você já vê o ódio crescendo, a hostilidade crescendo e, enfim, é uma parte muito triste da história de Ruanda. E eu acho que a escrita da Scholastic é uma escrita muito potente na sua simplicidade, porque esse livro tem uma narrativa muito tranquila, muito calma, é fácil de ler no sentido de como as palavras estão orquestradas ali, não no conteúdo em si. Mas ela soube botar com muita simplicidade uma história e um conflito
de décadas, que com certeza não é algo fácil de narrar. E eu acho que ela conseguiu transmitir muito bem a experiência dela e o aprendizado dela para esse livro. Então, se você tiver oportunidade, se você tiver interesse, eu acho que é uma boa leitura e eu acho que é uma leitura que vai sim acrescentar muito à sua vida. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou do livro, se está curioso para ler, se não se interessou, pode ser honesto. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E acho que é isso. Até mais.